Espero que todos estejam bem. Que bom ter vocês aqui. Sejam muito bem-vindos ao minicurso Comunicação Eficaz nas Relações Interpessoais. Saibam que vocês são a razão de ser deste minicurso. E é com grande satisfação estar aqui para mais esta conversa de importância vital, que é o fortalecimento de vínculos através de uma comunicação eficaz nas relações interpessoais. Quero agradecer à professora doutora Eleni pela oportunidade que me concedeu de participar deste congresso. Obrigada, amiga. Quero convidar vocês a fazerem comigo este caminho de reflexão sobre o desenvolvimento de competências comunicacionais que favorecem relações saudáveis entre pessoas. Ao longo das próximas 5 aulas, sim, nosso minicurso é composto de 5 aulas. Nós vamos caminhar juntos por um território que é íntimo e, ao mesmo tempo, universal, que é o território dos vínculos humanos. Vamos entender por que nos conectamos, o que costuma nos afastar e, principalmente, quais ferramentas práticas de comunicação podem fortalecer os laços que já temos e ajudar a construir novos, mais saudáveis e mais duradouros. Aqui está o mapa da nossa jornada. Como eu disse, nosso minicurso é formado por 5 aulas. Na primeira aula, vamos perguntar o que nos une afinal. Vamos olhar para os fundamentos psicológicos e neurológicos da conexão humana. Na aula 2, vamos mergulhar na comunicação além das palavras, os axiomas, os estilos e as barreiras que sabotam os vínculos que a gente perceba. Na aula 3, vamos conhecer a comunicação não violenta, uma linguagem prática para expressar o que sentimos e precisamos, sem, contudo, ferir o outro. Na aula 4, vamos trabalhar a escuta empática e a presença plena, porque vincular-se é, antes de tudo, um ato de atenção. E na última aula, a aula 5, vamos fechar com o tema da confiança, vulnerabilidade e da construção de vínculos que resistem ao tempo. Esta não é uma aula só de teoria. Em cada encontro, eu vou trazer um estudo de caso para tornar o conceito concreto e vou propor um exercício prático para aplicar na sua vida, com a intenção de que este conhecimento sobre relações transforme sua vida prática. Então vamos começar com uma pergunta simples, porém profunda. Por que os seres humanos precisam uns dos outros? Sou Ednilce Silva de Essa, psicóloga, especialista em neuropsicologia, em avaliação educacional e em autoria educacional, graduada em psicologia, química e administração. Para dar início à nossa primeira aula, vamos tratar sobre o tema vínculos humanos, o que nos une. Os vínculos humanos constituem um dos pilares fundamentais da experiência social, emocional e psicológica. A capacidade de estabelecer relações significativas não apenas sustenta a coesão social, mas também desempenha papel decisivo na saúde mental, no desenvolvimento cognitivo e na construção da identidade individual. Em um contexto contemporâneo marcado por transformações tecnológicas, mudanças nas estruturas familiares e intensificação das interações digitais, compreender o que une os seres humanos
torna-se uma questão central para as ciências humanas e da saúde. Do ponto de vista científico, os vínculos humanos podem ser compreendidos como sistemas complexos que envolvem fatores biológicos, psicológicos e socioculturais. Entre as abordagens mais influentes, destaca-se a teoria do apego, que postula a existência de uma predisposição inata para a formação de laços afetivos ao longo da vida. Paralelamente, estudos contemporâneos evidenciam que tais vínculos são modulados por processos emocionais, padrões de comunicação e experiências relacionais precoces. A necessidade humana de conexão. Existe uma frase do psiquiatra e pesquisador Robert Waldinger, responsável por um dos estudos mais longos já feitos sobre felicidade humana, o estudo de desenvolvimento de adultos de Harvard, que acompanhou centenas de pessoas por mais de 80 anos. Esse estudo resume tudo o que vamos discutir nessa aula, das múltiplas variáveis estudadas, a que previu com mais consistência para a saúde física, mental e satisfação com a vida na velhice, não foi dinheiro, não foi fama, não foi sucesso profissional, e sim foi a qualidade dos relacionamentos. Vamos ver um breve estudo de caso. Pense em duas pessoas, ambas na faixa dos 50 anos, ambas com saúde financeira. A primeira dessas duas pessoas tem uma rotina cheia de compromissos, mas poucos vínculos profundos. Ela troca mensagens de trabalho o dia inteiro, mas há meses que não tem uma conversa que vá além do superficial. A segunda pessoa tem uma agenda mais simples, mas mantém um pequeno grupo de amigos com quem se encontra regularmente, fala abertamente sobre o que sente e tem um parceiro com quem compartilha as dificuldades do dia a dia. Estudos de longevidade e bem-estar mostram de forma consistente que é a segunda pessoa que tende a relatar mais satisfação com a vida, menos sintomas de ansiedade e até melhores marcadores de saúde física, não porque a vida dela seja mais fácil, mas porque ela tem com quem partilhar as dificuldades. Isso não é coincidência, é biologia e é história da humanidade. Nós somos uma espécie que sobreviveu em grupo. Ao longo da história, um ser humano isolado, exposto a predadores, à fome, à falta de cuidado em momentos de vulnerabilidade, como na infância, na doença ou na velhice, tinha uma chance de sobrevivência muito menor do que um ser humano em comunidade. Por isso, o cérebro humano desenvolveu um mecanismo que tornam a conexão social uma necessidade tão básica quanto comida e água. Não é um luxo, não é um bônus da vida, mas uma necessidade. Pirâmide das necessidades de Maslow. O estudo das necessidades humanas analisa os desejos, deficiências e forças que orientam o comportamento e a motivação do indivíduo. A principal referência é a pirâmide de Abraham Maslow, que hierarquiza essas necessidades em 5 níveis, indo das mais básicas às mais complexas. As categorias estruturam-se da base para o topo, formando uma pirâmide. As necessidades inferiores precisam ser minimamente atendidas para que o indivíduo foque
nos níveis superiores, seguindo o modelo piramidal. Na base está o primeiro nível de necessidade que o ser humano busca atender, necessidades fisiológicas. Uma vez atendida esta necessidade, ele vai para o nível imediatamente superior, que é o nível das necessidades de segurança, e assim sucessivamente. Seguindo a pirâmide, nós vamos ver que na base temos as necessidades fisiológicas, que é a base da sobrevivência humana. Incluem necessidades biológicas como respiração, alimentação, água, sono, abrigo e homeostase. No nível acima, temos as necessidades de segurança, proteção contra perigos, envolve estabilidade no emprego, segurança física, saúde, recursos financeiros e proteção familiar. A próxima categoria de necessidades humanas estão aqui as necessidades sociais ou de amor e pertencimento. Relações interpessoais, envolvendo amizades, conexões amorosas, convívio familiar e aceitação em grupos ou na comunidade. A próxima categoria das necessidades é a necessidade de estima, reconhecimento e respeito. Relaciona-se com a autoestima, confiança, conquistas, status e o respeito dos outros. A última categoria, a que fica lá no topo, né, da pirâmide, no topo da hierarquia, é a autorrealização. Foco no crescimento pessoal, moralidade, espontaneidade, solução de problemas e independência. Um fato interessante é observarmos que, ao longo da distribuição da hierarquia das necessidades básicas, né? Logo depois das necessidades fisiológicas e de segurança, vem a necessidade de pertencimento e amor. Maslow colocou essa necessidade abaixo de autoestima e autorrealização, porque, segundo ele, é muito difícil se sentir bem consigo mesmo ou buscar o próprio potencial quando falta a sensação básica de pertencer a algum lugar e a alguém. Nós somos uma espécie social. Devido a isso, nossos sistemas do corpo humano, bem como a nossa psique, estão estruturados para prosperar em redes colaborativas de pessoas, contrapondo o isolamento. Nessas redes sociais, que incluem famílias, amigos, comunidades, grupos e outros, nos permitiram sobreviver e prosperar. Nossa sobrevivência foi baseada no desenvolvimento de comportamentos que envolvem mais de uma pessoa. Em muitas sociedades, as redes de contato social tendem a diminuir à medida que as pessoas envelhecem, levando em muitos casos ao isolamento e à solidão inconscientes. Mas, como em todas as características humanas, há variação em nossos comportamentos e necessidades sociais. O fato é que a maioria de nós é psicologicamente e biologicamente programado para precisar de outras pessoas e evitar o isolamento. É lógico que o isolamento social pode impor estresse em nossas mentes e corpos, com um impacto significativo na saúde. No entanto, é difícil estudar esses efeitos e distinguir os efeitos do isolamento social e da solidão na saúde, quando condições de saúde pré-existentes, como imobilidade, depressão e outras, podem contribuir para problemas de saúde e aumentar o isolamento e a solidão. Também é um desafio distinguir isolamento social e solidão um do outro, pois nem todos que estão isolados estão sozinhos, e nem todos que estão sozinhos estão isolados.
Pesquisas recentes sobre solidão, incluindo alertas da Organização Mundial da Saúde, OMS, que em 2023 passou a tratar a solidão crônica como uma ameaça à saúde pública global, mostram que o isolamento social prolongado tem impacto comparável ao de fumar vários cigarros por dia, em termos de risco para a saúde. Isso é sério. Vínculo não é sentimentalismo, é saúde. Fundamentos neurológicos, o cérebro social. Agora que entendemos por que conexão é uma necessidade, vamos olhar para dentro do cérebro e entender como ele nos prepara para se conectar. O neurocientista Matthew Lieberman cunhou o termo cérebro social. A ideia central da pesquisa dele é que boa parte da estrutura do nosso cérebro se desenvolveu não apenas para resolver problemas de lógica ou matemática, mas também para resolver problemas conflituosos de interação social, entender o que o outro está pensando, sentindo, planejando e ajustar o nosso comportamento a cada situação. A cognição social é um conjunto de habilidades e aparatos neurobiológicos que possibilitam o estabelecimento e a manutenção das relações interpessoais. As áreas sociais, ou cognição social, do cérebro, compõem a chamada rede do cérebro social, um conjunto de estruturas responsáveis pela cognição social, capacidade de reconhecer outros indivíduos, interpretar intenções, sentir empatia e interagir. As principais regiões envolvidas são o córtex pré-frontal, especialmente o medial e o ventromedial, essencial para o raciocínio social, tomada de decisões e a teoria da mente, capacidade de inferir os pensamentos e sentimentos dos outros. Uma outra estrutura que faz parte é a amígdala, fundamental para o julgamento social, processamento de expressões faciais e detecção de emoções, como medo ou ameaça em outras pessoas. O córtex somatosensorial direito também atua nessas interpretações. Atua na simulação de sentimentos e no processamento da empatia. A ínsula é outra estrutura que podemos citar, que é responsável pelas respostas autonômicas, físicas, às emoções e a observação do estado de outros. Sulco temporal superior também é outra estrutura que podemos citar, processa pistas visuais e faciais dinâmicas, como a direção do olhar e o movimento dos lábios. Giro do cíngulo anterior, relacionado ao processamento da ligação interpessoal e da dor social, sentimentos de rejeição ou isolamento. Um exemplo poderoso disso, estudos de neuroimagem mostram que a dor da exclusão social ativa no cérebro regiões muito parecidas com a que se ativam na dor física, especialmente o córtex cingulado anterior. Ou seja, quando você diz aquilo doeu, depois de ser ignorada por alguém importante ou depois de um término de relacionamento, você não está sendo dramática. O seu cérebro está literalmente processando aquilo como uma forma de dor. Seguindo o nosso conteúdo, vamos falar sobre os neurônios espelho. Outro elemento fundamental são os chamados neurônios espelho. Descobertos inicialmente em estudos com primatas e depois confirmados em diferentes formas em humanos. Esses neurônios se ativam
tanto quando fazemos uma ação, quanto quando observamos outra pessoa fazendo a mesma ação. Isso é parte da base biológica da empatia. Quando você vê alguém chorar, uma parte do seu cérebro simula aquele estado emocional, como se em menor grau você estivesse sentindo aquilo também. Por isso é que o bocejo é contagioso, é por isso que um grupo de amigos rindo nos contagia, mesmo antes de sabermos a piada. Neurônios espelho são células cerebrais que disparam tanto quando você realiza uma ação, quanto quando observa outra pessoa executando o mesmo movimento. Eles formam a base neurológica da nossa capacidade de aprender por imitação, entender as intenções do outro e sentir empatia. Por exemplo, quando você vê alguém tropeçando, áreas do seu córtex motor disparam de leve, permitindo que você sinta a dor ou a reação da pessoa, quase como se estivesse no lugar dela. Principais funções dos neurônios espelho. Empatia e socialização é uma delas. Permitem a leitura de expressões faciais, linguagem corporal e emoções, facilitando a conexão com outras pessoas. Uma outra função dos neurônios espelho é o aprendizado e linguagem, essenciais para a imitação, desde a forma como bebês aprendem gestos até o desenvolvimento da fala e da cultura. Uma outra função dos neurônios espelho é a projeção mental. São amplamente utilizados para nos colocar no lugar do outro, ajudando na compreensão de narrativas, filmes e metáforas. Bom, qual a correlação dos neurônios espelho e o autismo? Pesquisas sugerem que alterações ou atrasos no funcionamento do sistema de neurônios espelho podem estar ligados às dificuldades de interação social e comunicação observadas no transtorno do espectro autista, TEA. Como essas células são responsáveis pela leitura automática das intenções e emoções alheias, seu mau funcionamento pode dificultar o processo natural de socialização. Vínculo é saúde do corpo e também da mente. E há ainda um personagem químico importante nessa história do vínculo. A ocitocina, muitas vezes chamada de hormônio do vínculo. A ocitocina é liberada em momentos de proximidade física e emocional, como um abraço sincero, o nascimento de um filho, momentos de intimidade, dar as mãos, viver em comunidade, trabalho em equipe, ouvir com atenção, sorrir, elogiar alguém, ajudar os outros, confiar em alguém e até mesmo uma boa conversa olho no olho. Seu efeito é reduzir a resposta de estresse do corpo e aumentar a sensação de confiança e de conexão com quem está por perto. Por que eu trago tudo isso para você? Porque eu quero que a partir de hoje você abandone a ideia de que cuidar dos seus relacionamentos é coisa sentimental ou secundária diante de outras prioridades da vida. Vínculo é fisiologia, é saúde do corpo e da mente. E como toda fisiologia, ele responde a práticas e é exatamente isso que vamos construir juntos nesse mini curso. Seguindo aqui a nossa aula, temos a teoria do apego e as relações adultas. Por que nos relacionamos do jeito que nos relacionamos?
A teoria do apego traz uma explicação interessante e útil para responder esta pergunta. A teoria do apego nasceu com o psiquiatra britânico John Bowlby, nos anos de 1950, a partir da observação de crianças separadas de seus cuidadores. Bowlby percebeu que bebês e crianças pequenas têm uma necessidade biológica de manter proximidade com uma figura de cuidado, não apenas por alimento, mas por segurança emocional. Quando essa figura está disponível, sensível e responde de forma consistente às necessidades da criança, desenvolve-se o que chamamos de apego seguro. Mais tarde, a psicóloga Mary Ainsworth desenhou um experimento conhecido como situação do estranho, observando como bebês reagiam a pequenas separações e reencontros com a mãe. A partir disso, ela identificou diferentes padrões de apego, dando seguimento ao estudo de Bowlby. O apego seguro, a criança se angustia com a separação, mas se acalma e volta a explorar o ambiente quando o cuidador retorna. Ela aprendeu na prática que pode contar com aquele vínculo. É um vínculo seguro. O apego ansioso ou ambivalente, a criança fica muito angustiada com a separação e tem dificuldade de se acalmar mesmo depois do reencontro, muitas vezes porque o cuidado recebido foi inconsistente, ora muito presente, ora ausente. Um outro tipo de apego é o apego evitante. A criança parece não reagir muito à separação nem à volta do cuidador. Uma estratégia aprendida para lidar com o cuidado que, historicamente, pouco respondeu às suas necessidades emocionais. E mais tarde, descreveu-se também o apego desorganizado, associado a contextos em que o próprio cuidador era, ao mesmo tempo, fonte de conforto e de medo. Esses padrões de apego desenvolvidos na infância ficam na infância ou nos acompanham na nossa história? Pesquisadores como Cindy Hazan e Philip Shaver, já nos anos 80, perceberam que esses mesmos padrões aparecem nas relações amorosas e de amizade na vida adulta. Nós não deixamos de ter um estilo de apego. Quando crescemos, nós o levamos de forma inconsciente para os nossos relacionamentos. Vamos aqui a mais um estudo de caso. Imagine um casal. Vamos chamá-los ficticiamente, de Marina e Caio. Nomes fictícios para ilustrar uma dinâmica muito comum. Marina cresceu em um lar que o afeto era inconsistente, às vezes muito intenso, às vezes distante. Hoje, em seus relacionamentos, ela tende a precisar de muita reafirmação. Fica ansiosa quando não recebe resposta rápida a uma mensagem e interpreta silêncios como sinal de rejeição. Caio, por outro lado, cresceu em um ambiente em que expressar necessidade emocional não era bem recebido. Ele aprendeu a se virar sozinho. Hoje, quando sente que alguém está precisando demais dele emocionalmente, sua resposta automática é se afastar, precisar de espaço, parecer frio. Você consegue ver o ciclo? Quanto mais Marina busca proximidade de forma ansiosa, mais Caio sente necessidade de se afastar. E quanto mais Caio se afasta, mais a necessidade de Marina aumenta. Os dois estão, sem saber, reagindo a feridas antigas e não ao parceiro real que tem na frente. Esse é um dos padrões mais comuns e mais estudados nas relações de casal e costuma chamar de dinâmica ansioso-evitante.
Será que o apego é um destino? Ou é um padrão aprendido e pode ser ressignificado? Vamos ver? E aqui está a notícia boa, que eu quero deixar bem marcada. O estilo de apego não é uma sentença para a vida toda. A pesquisa sobre o chamado apego conquistado mostra que pessoas podem, com autoconhecimento, terapia, relações reparadoras e prática consciente de comunicação, desenvolver padrões mais seguros de se relacionar, mesmo tendo tido experiências iniciais difíceis. É exatamente para desenvolver uma prática consciente de comunicação que servem as ferramentas de comunicação que vamos construir ao longo deste minicurso. Elas são literalmente uma forma de reeducar o nosso jeito de se vincular. Os vínculos genuínos. Vamos fechar a aula de hoje respondendo a uma pergunta prática. O que diferencia um vínculo genuíno de um vínculo superficial? Esta pergunta será respondida em 4 pilares que vamos estudar de formas diferentes em todas as próximas aulas. O primeiro é a autenticidade. Vínculos genuínos permitem que as pessoas apareçam como realmente são, com imperfeições, dúvidas, dias bons e dias ruins, sem medo de perder o relacionamento por isso. Onde só cabe a versão ideal de nós, o vínculo tende a ser frágil porque é construído sobre uma máscara. O segundo pilar é a reciprocidade. Não estou falando de uma divisão matemática e perfeita de esforços, relações reais têm momentos de desequilíbrio. Mas, ao longo do tempo, existe um senso mútuo de cuidado. As duas partes sentem que o outro também está investindo naquela relação. O terceiro pilar é a segurança emocional, exatamente o conceito que vimos na teoria do apego. É a sensação de que posso mostrar vulnerabilidade, discordar, cometer um erro e o vínculo vai resistir. É a diferença entre um relacionamento em que você anda pisando em ovos e um em que você pode respirar. E o quarto, e talvez o mais subestimado, é a capacidade de reparação. Nenhum vínculo humano é livre de conflito, mal-entendido ou mágoa. Isso é inevitável, porque estamos falando de duas pessoas diferentes, com histórias diferentes. O que diferencia um vínculo duradouro não é a ausência de conflito, mas a capacidade da dupla, da família ou do grupo de amigos de reparar a relação depois da ruptura. Vamos voltar a esse ponto com mais profundidade na nossa última aula. Vamos para a nossa atividade prática. Antes de fecharmos esta aula, eu quero te convidar a fazer uma pausa de verdade. Pegue um papel e uma caneta ou abra um arquivo de notas no celular. Primeiro, eu gostaria que você pensasse em um vínculo significativo da sua vida. Pode ser um parceiro, um familiar, uma amizade antiga. Escreva o que faz esse vínculo ser importante para você. Quais dos 4 pilares que vimos, como autenticidade, reciprocidade, segurança e reparação, estão mais presentes nessa relação? E qual deles você sente que poderia ser fortalecido? Qual desses pilares, dos 4 pilares, você sente que poderia ser fortalecido?
Uma outra atividade, pense com gentileza e sem se julgar em como você costuma agir quando sente que um vínculo está ameaçado. Você busca mais proximidade, como a Marina do exemplo que nós demos aqui na aula? Você tende a se afastar, como o Caio? Você consegue, na maior parte das vezes, se manter seguro e calmo? Para esse exercício, não existe uma resposta certa. Existe apenas autoconhecimento, que é o primeiro passo de tudo o que vamos construir neste curso. Vamos recapitular o que vimos hoje. Aprendemos que a conexão humana não é luxo, é necessidade biológica e psicológica. Vimos que o nosso cérebro é, em boa parte, um cérebro social equipado para se conectar, sentir empatia e sofrer com a exclusão. Conhecemos a teoria do apego e entendemos como os padrões aprendidos na infância continuam moldando de forma silenciosa as nossas relações adultas. Mas também aprendemos que esses padrões podem ser ressignificados. E fechamos com os 4 pilares de um vínculo genuíno, que são autenticidade, reciprocidade, segurança e capacidade de reparação. Na próxima aula, vamos sair dos fundamentos e entrar na prática da comunicação. Vamos entender por que, muitas vezes, não é o que dizemos, mas como dizemos, que aproxima ou afasta as pessoas, e vamos também identificar as barreiras de comunicação que sabotam vínculos sem que a gente perceba. Te espero na segunda aula. Até lá! Bom, terminada a nossa primeira aula do nosso minicurso, se você ainda ficou com alguma dúvida ou tem interesse em marcar uma sessão de psicoterapia comigo, entre em contato. Sou psicóloga clínica e atendo no online. Aqui estão os meus contatos, WhatsApp e Instagram. Apresento a vocês o meu e-book sobre habilidades sociais. Esse é um tema muito importante para nós que somos seres sociais. Para nos relacionarmos bem, de forma empática, temos a necessidade de desenvolver as habilidades sociais. Você pode adquiri-lo através desse WhatsApp. Esse e-book ele foi elaborado com uma linguagem bem clara e acessível. Para você ter uma noção, listei aqui alguns dos temas abordados. Então, nesse e-book você vai encontrar o que são habilidades sociais, a neurociência das conexões, comunicação assertiva, empatia, habilidade que transforma, escutativa, gestão de conflitos e negociação, autoestima e autoconhecimento, habilidades sociais no trabalho e liderança e outros temas. Também temos esse segundo e-book, Letramento Emocional, tema igualmente importante, como o de habilidades sociais. O letramento emocional ou vocabulário emocional é fundamental para o autoconhecimento e para as relações interpessoais. Nossa dimensão emocional precisa ser acolhida e reconhecida como parceira importante em todas as funções do nosso organismo. Você pode adquiri-lo através desse WhatsApp. Esse e-book foi elaborado com a linguagem bem acessível, bem clara, de fácil compreensão. Listei aqui alguns dos temas, né? Como
letramento emocional, as emoções no cérebro, pilares do letramento emocional, vocabulário emocional, emoções e relacionamentos, letramento emocional, infância e educação, regulação emocional, letramento emocional e saúde emocional, e uma vida emocional letrada. Aqui estão as referências consultadas para a elaboração desta aula. E o meu muito obrigado a todos que assistiram a aula até o final, e o nosso curso continua. Esta é apenas a primeira aula. Temos ainda 4 aulas pela frente. Conto com a atenção de todos vocês. Te espero lá na segunda aula.